Deus, ele julgará com equidade e verdade. Então, o seu reino vai ser dessa maneira, ele julga com equidade e verdade. E como podemos receber dos outros um tratamento justo se não agimos como eles, como eles do mesmo modo? Para isso nós precisamos receber o Senhor Jesus em nossos corações, para que haja uma mudança, uma transformação, para que o amor de Deus venha reinar sobre os nossos corações. Mas ainda não seremos igual a Ele, só no reino pacífico mesmo. E odiamos aqueles que baseiam o seu julgamento na aparência, nas falsas evidências ou nos boatos. Apenas Cristo ele pode perfeitamente justo, fazer esse julgamento justo, porque ele conhece o coração do homem. Então, lembre-se que só apenas ele, Cristo, ele pode realmente ser perfeitamente justo em seu julgamento. Somente quando ele governar o nosso coração, podemos ser tão justos no tratamento que dispensamos aos outros, e que esperamos também deles, para conosco. Então, somente quando Jesus governar o nosso coração, quando houver um encontro real com o Senhor, nós podemos procurarmos cada vez mais sermos parecidos com o Senhor. Isso ainda aqui, Judá havia se tornado uma nação corrupta, por isso Isaías estava ali falando, rodeada de potências estrangeiras, hostes, que não valia nada, só má influência mesmo para os judeus, a nação de Judá. A nação necessitava desesperadamente do reavivamento da virtude e da justiça. Precisava realmente abandonar o egoísmo e tratar os pobres e oprimidos com justiça, porque não estava havendo mais isso no meio do povo de Deus. A virtude que agrada a Deus, amados, exige mais que evitar o pecado. Não é somente evitar o pecado, temos que evitar. Mas a virtude que mais agrada a Deus exige mais do que isso. Voltar-se ativamente aos demais, e oferecer-lhes ajuda necessária. As pessoas têm sido egoístas. Uma era de ouro ainda está por vir, para que tudo isso se acabe. Uma era de ouro, preste atenção, amados que me ouvem. Uma era de ouro ainda está por vir. Um tempo de paz, Quando as crianças que nós lemos aqui no texto que nós fizemos a leitura, quando as crianças brincarão com os animais, outros animais perigosos, nada disso aconteceu na primeira vinda de Cristo, certo? Isso aconteceu? Então nós aqui vamos estar falando do reino futuro, do realmente aquilo que vai acontecer no reino do Messias, que nós dizemos aqui no início que ele é pacífico e ele é próspero. Então, nada disso aconteceu na primeira vinda de Cristo. Por exemplo, a natureza ainda não recuperou o equilíbrio e a harmonia que se espera. Sabe o que diz lá no Paulo fala? Muito interessante sobre isso, preste atenção. Então, por exemplo, eu falei aqui que a natureza ainda não se recuperou, não recuperou seu equilíbrio e a harmonia, que se espera. E Paulo aqui no livro, vou ler apenas 3 versículos, no livro de Romanos 8, do 18 ao 22, ele diz assim, ele fala sobre as primícias do Espírito, e esperança
intercessão e eleição. Inclusive ele tem esse subtítulo, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que foi na queda. Então nós não porque nós queremos, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha que coisa maravilhosa, porque em esperança somos salvos. Ora, nós temos esperança, aceitamos o Senhor Jesus, mas nós também gememos porque nós ainda estamos neste corpo de pecado. Ora, a esperança que se vê não é esperança porque o que alguém vê como o esperaria, mas nós realmente esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nós acreditamos, nós confiamos nas promessas do Senhor. Então, o pecado ele fez com que toda a criação perdesse o perfeito estado, que tinha quando Deus a criou, desde lá do início, no Jardim do Éden. Ela se tornou decadente e escrava da morte. Aí por isso temos que passar pela morte física. Esse corpo, carne e sangue não é do reino de Deus, mas nós temos esperança de um reino pacífico, um reino eterno para vivermos ao lado do nosso Senhor eternamente. Não pode mais cumprir o seu propósito aqui, continuando a leitura original, não pode, mas um dia toda a criação será liberta e transformada. Até que esse momento chegue, haverá uma ansiosa expectação pela ressurreição dos filhos de Deus. Isso que nós lemos aqui em Romanos, é um resumo do capítulo 8, do 18 ao 22, que eu fiz a leitura agora de Romanos. Essa perfeita tranquilidade só será possível, amados, quando Cristo reinar sobre a terra. Que isso vai acontecer no milênio, depois que acontecer o arrebatamento da igreja, passasse esse tempo de 7 anos, aí Cristo voltará com o seu povo para reinar aqui. Aí sim, esse reino que vai ser o reino pacífico, como eu disse, na primeira vinda de Cristo, isso não aconteceu, mas tudo isso acontecerá quando Cristo estiver reinando aqui na terra. Na leitura que nós fizemos de Isaías 11, no versículo 11, quando esse remanescente do povo de Deus retornar à sua terra, finalmente o povo de Deus será outra vez reunidos quando Cristo vier para reinar sobre a terra. E do versículo 15 ao 16, que nós lemos aí no finalzinho, Isaías ele está falando a respeito de um novo, ou segundo êxodo, quando Deus trouxer o seu povo de volta a Judá e o Messias vier para governar o mundo. Eita glória! O Senhor, ele secou, amados, como nós vimos lá sobre o mar, falei sobre essa divisão de 7 braços aí. O Senhor, ele secou as águas do Mar Vermelho para que os israelitas pudessem ali atravessá-lo, ao dirigir-se à terra prometida, não foi isso?
Não foi para isso que Deus ali abriu o Mar Vermelho, para que o seu povo passasse em direção à terra prometida? Também ele secou as águas do Rio Jordão, né, para que a nação pudesse chegar à sua terra, que está lá em Josué capítulo 3. E Deus novamente provará ao seu povo o caminho de volta através de Jesus Cristo, para que nós viemos herdar a vida eterna e passar e chegar. Esse é o caminho. Jesus é o caminho. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, para chegarmos a essa terra prometida, para fazer parte desse reino, do reino pacífico e próspero do Messias, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele é o caminho de volta para o Pai. Fiquem com Deus e que vocês possam ter compreendido esta mensagem, que verdadeiramente encontre o caminho da salvação, o caminho para a vida eterna através de Cristo Jesus. Fiquem com Deus e que o Senhor os abençoe.